semana passada, a gente iniciou no último domingo uma nova série, que é a nossa mensagem, a série de mensagens do mês de novembro, que a gente vai falar a respeito de conversão. E isso foi a partir de um trecho de um livro que eu trouxe aqui para vocês. Eu queria que a gente lesse ele de novo, porque cada mensagem é de uma parte, ou de uma porção desse livro, de um missionário e antropólogo americano, que foi missionário de campo por muito tempo, depois ele voltou para a sua terra normal, e aí, já mais velho, não podendo ter todo aquele empenho no campo missionário, resolveu escrever e colocar alguns dos seus pensamentos, algumas das suas reflexões sobre coisas que ele tinha visto durante o tempo que ele empregou desenvolvendo em tentar alcançar as pessoas e levar a mensagem do evangelho para que as pessoas convertessem a partir disso. E isso é algo que vai influenciar diretamente a minha vida e a sua vida, porque nós estamos nessa trilha, no caminho da conversão. A gente está voltando-se para Jesus, afastados de Deus que estávamos, nós estamos agora sendo reconectados com Deus através de Jesus e estamos nesse caminho. E aí ele fez uma observação a respeito da conversão, que foi o que eu lendo isso me motivou a falar sobre esse tema nesse mês de novembro que a gente está aí. Ele fala assim, a conversão a Cristo deve abranger 3 áreas: comportamento, convicções e cosmovisão. Cristãos devem viver de forma diferente porque eles são cristãos. Isso a gente sabe que tem que ser e às vezes a gente fica, na verdade, sem saber como tem que ser esse diferente. O que é de fato esse diferente? Entretanto, se o comportamento se baseia primariamente na cultura secular e não nas convicções cristãs, torna-se um rito pagão. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos converter as nossas convicções. E foi sobre isso que a gente falou na semana passada. A conversão deve envolver a transformação de convicções. Mas se a mudança ocorre apenas nas convicções e não no comportamento, torna-se uma falsa fé. Aquilo que a gente também mencionou no domingo passado, que Tiago vai escrever na sua carta, no capítulo 2, quando ele fala: a fé sem obras é morta. Ou seja, se você tem profundas convicções em alguma coisa e essas convicções elas não se transformam em comportamento, as suas convicções são fúteis, são mortas. E a conversão talvez inclua a convicção e o comportamento, mas se também não envolver uma cosmovisão transformada, como o cristão vê o mundo e aquilo que o cerca, no longo prazo o evangelho será subvertido e o resultado será o sincretismo entre cristianismo e secularismo, que tem uma forma de cristianismo, mas não é em sua essência, que é o que nós vamos refletir no nosso próximo domingo, quando a gente vai falar sobre cosmovisão. Semana passada, então, nós iniciamos com essa pergunta: o que é preciso? O que é preciso para você mudar uma convicção? Não aquilo que você talvez pensou sobre o assunto uma vez. Ô, Bruno, desliga para mim, por favor, que não está precisando refrescar ele mais não. Aí está só o barulho. Tentamos refrescar com o ventilador, gente. Essa foi uma alternativa da mãe, mas ele não quis mesmo assim. Convicção não é aquilo que você pensa só de vez em quando, não é aquele negócio que você dá um palpite sobre, não é uma coisa que você, se alguém te perguntar, você acha que é. Convicção é aquilo que você tem certeza absoluta a respeito. O que é preciso para mudar uma convicção sua? E aí nós vimos na semana passada que quando Jesus esteve aqui, ele propôs que a conversão dos discípulos dele, consequentemente da nossa, se nós queremos também ser discípulos dele, precisa passar pela conversão das convicções. E Jesus fez isso através da sua própria ressurreição. Os discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus, eles aprenderam a respeito de Jesus durante 3 anos, eles ouviram todas as parábolas de Jesus, parábolas que a gente nem conhece, que eles não registraram para nós na Bíblia. Eles conseguiam conversar ao vivo com Jesus, eles viam Jesus fazendo milagres, eles viam Jesus fazendo uma série de coisas. Mas até o momento em que eles viram Jesus ressuscitado, eles ainda não tinham as suas convicções 100% convertidas. Enquanto Jesus fazia as coisas, eles andavam com Jesus. O dia que Jesus morreu, eles falaram: bom, agora a gente está fora desse negócio, porque o que vai ser de nós nessa situação? Mas o dia que eles viram Jesus ressuscitado, mesmo Jesus depois sendo assunto aos céus, a vida deles mudou
completamente. Hoje eu queria que a gente pensasse sobre comportamento. A sua conversão, ela precisa mudar o seu comportamento. Ela precisa alterar a maneira como você vive no mundo. Agora, mais difícil do que converter uma convicção é converter um comportamento. É mais fácil você mudar de convicção a respeito de determinada coisa do que você mudar um comportamento seu, que você já tem ele arraigado, um costume, um hábito que você tem. É por conta disso que nós temos algumas expressões como faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Essa expressão, que a gente, bem comum, ela expressa exatamente isso. Olha, eu até acredito em determinadas coisas, eu até digo para você como você tem que viver a sua vida, porque eu sei que é o melhor, que é o jeito certo, mas eu não dou conta de fazer aquilo ali. Outra expressão que a gente utiliza no dia a dia, quando a gente fala para alguém, fulano é o santo do pau oco. O que a gente quer dizer com isso? Ele tem as convicções certas, ele tem a maneira certa de ver o mundo, ele acredita naquilo que deve se acreditar, mas interiormente, internamente, ele não se comporta da maneira como ele professa acreditar. E isso acontece porque convicção envolve a mente. E é mais fácil a gente conseguir, pela lógica, ser convencido a mudar uma crença ou uma convicção do que a gente conseguir mudar os nossos sentimentos e o nosso interior. Comportamento envolve alma e força. Comportamento envolve algumas coisas que estão além da lógica, que estão além de você de fato entender ou saber a respeito de determinadas coisas. Por isso que é mais fácil você, e é difícil mudar uma convicção, mas é mais fácil ainda que você mude uma convicção do que você mude um comportamento. Agora, quando você entende a mensagem do Evangelho, quando você acredita nisso, quando a morte e a ressurreição de Jesus faz sentido para você, quando você entende que isso não é só um fato histórico, mas isso é algo que demanda uma resposta de você, que exige que você fale, ok, Jesus ressuscitou, então eu preciso, e aí você tem que completar essa sentença de alguma maneira. Quando você entende isso, você também entende que o seu comportamento ele precisa se adequar aos princípios do Evangelho. O seu comportamento ele precisa se adequar a isso que você passa a professar. E nós temos na Bíblia um conceito, uma palavra que define essa necessidade do cristão ser diferente. Do cristão ele ter um comportamento diferente do comportamento que ele tinha anteriormente, do comportamento daquelas pessoas para quem a mensagem do Evangelho ainda não fez sentido, que é a expressão santificação. A palavra santificação ela vai aparecer na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, justamente para falar ou direcionar o nosso comportamento, a maneira como a gente precisa viver. No Antigo Testamento, essa palavra ela aparece, mas raras vezes ela é utilizada para o comportamento de pessoas. A palavra santificação no Antigo Testamento ela era utilizada para santificação de lugares e coisas, ou pessoas que precisavam estar nesses lugares e nessas coisas. Principalmente quando ela se referia ao templo ou tabernáculo, que era o ambiente onde os judeus cultuavam a Deus. Eles tinham uma igreja, só que era um igrejão, uma igreja grande, que todos os judeus de Israel, eles tinham que, algumas vezes no ano, ir até aquele local e adorar a Deus naquele local. Eles não podiam fazer as suas próprias igrejas nos lugares onde eles estivessem. Ali tinham alguns rituais, existiam sacerdotes, pessoas treinadas para poder fazer o culto para as pessoas, para que as pessoas pudessem cultuar a Deus, e eles voltavam. Esse local era um local sagrado, era um local santo. Era um local separado de todos os outros locais, todos os outros prédios que existiam em Israel, porque nesse local, de vez em quando, Deus ia lá. Pessoalmente, Deus descia e ia nesse lugar. Por causa disso, as coisas que faziam parte desse local, elas também eram santificadas. Elas também entravam nesse processo de santificação. Então, o que acontecia? Eles tinham lá, por exemplo, uma harpa, lá, um instrumento que eles utilizavam para tocar. Existiam
milhares de harpas em Israel, que as pessoas tocavam tudo quanto era música. Mas aquela harpa que ficava dentro do templo, ela era santa. Ou seja, dentre todas as harpas que existiam, essa harpa só podia ser tocada dentro do templo, músicas para Deus e por pessoas que estavam envolvidas no serviço do templo. As pessoas, elas não podiam pegar essa harpa depois do dia de culto, levar para a rua e falar, agora vamos tocar uma música nossa aqui. Não, nessa não. A gente pode pegar uma outra harpa, num outro local, tocar uma canção que a gente quiser lá fora, mas quando nós vamos ao templo, essa harpa só pode ser utilizada exclusivamente para Deus. As pessoas que iam ao templo, elas tinham que passar por esse mesmo procedimento. Então, o nosso harpista hoje foi o Gesiel, deve estar ouvindo a gente lá embaixo agora com as crianças na caixa de som. O Gesiel, se ele fosse daquela época, ele estava vivendo a vida dele normal, de segunda até sábado, do jeito que ele queria viver, etc. Mas no domingo, no dia que ele tinha que vir para poder tocar, ele tinha que passar por um ritual de purificação, ele tinha que tomar um banho especial, diferenciado, ele tinha que lavar as suas mãos de determinadas formas, ele tinha que fazer alguns sacrifícios e alguns rituais. Aí ele se santificava, só então ele podia pegar um instrumento e tocar. Aí ele tocava, ele santificado, um instrumento santificado, no local santificado, músicas santificadas. As pessoas vinham, se santificavam, ouviam essas canções, mas depois, quando saía, o violão santificado ficava lá, o ambiente santificado ficava lá, e as pessoas, elas podiam voltar a viver as suas vidas. Porque agora elas estavam fora do ambiente sagrado, fora do local onde Deus se fazia presente, não havendo mais uma necessidade de uma santificação constante ou perpétua da vida deles. Quando Jesus vem, ele muda esse conceito. Um dia ele estava conversando com os discípulos falaram para Jesus, olha Jesus, que coisas maravilhosas, essas pedras aqui do templo, não sei o quê, que templo bonito, santificado, Deus mesmo, de vez em quando, vem aí no templo, não sei o quê. E Jesus, ele vira para eles e fala assim, gente, assim, ó, isso aqui vai derrubar e não vai ficar nada. Até hoje está derrubado lá. O pessoal fica, às vezes, orando no Muro das Lamentações, que era o muro que cercava para as pessoas não entrarem no templo. Não é nem o templo, aquele pedaço de parede que ficou lá. O templo foi totalmente destruído. E Jesus falou com eles assim, vai chegar um momento em que o templo não vai ser mais o prédio. O templo de Deus vão ser vocês. O templo de Deus vai ser aquilo que Deus criou, porque Deus não vai mais habitar em um local feito por mãos humanas. Ele vai habitar num local que ele fez. Aí eles devem ter perguntado para Jesus, mas o que Deus fez? Eu não vi esse prédio ainda. Vocês. Deus fez vocês. Então, a partir desse momento, toda essa santificação necessária do templo, ou para o templo, ela vai ser transferida para o novo local aonde Deus vai habitar, que são vocês. Tudo isso que se exigia precisa passar para vocês, porque agora Deus vai estar morando em você, e aonde você for, Ele vai estar junto. Então, no templo eu tinha que fazer determinadas coisas, mas quando eu saía do templo, eu estava saindo de perto de Deus, eu podia viver a minha vida do jeito que eu queria viver. Mas agora eu não saio de perto de Deus. Porque aonde eu vou, se eu sou o templo dele, ele vai indo junto comigo. Então é por isso que no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, Jesus também não enfatiza muito isso, mas as cartas de Paulo nós vamos ter muitas passagens transferindo esse conceito e esse tema da santificação de um local e de objetos desse local para as pessoas, para os cristãos. Porque agora, viver esse sentido da ressurreição de Jesus, que tira do templo a habitação de Deus e transfere para as pessoas, precisa também se converter
e mudança de comportamento. O que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos, quando ele está falando sobre isso, depois Paulo vai enfatizar também sobre santificação, é que a ideia de santificação é o seguinte: tem dezenas de guitarras lá na loja de guitarra. A partir do momento que eu escolho uma guitarra, a guitarra é feita para tocar o quê? Qualquer coisa que o tocador quiser pegar e tocar, a guitarra vai produzir aquele som. A partir do momento que ela é santificada, ela passa a ter um propósito específico para si, ou para a sua existência. Ela não serve mais para qualquer coisa. O que Jesus está querendo falar para os discípulos é o seguinte: vocês têm a tendência de atribuir significado para a própria vida de vocês. Vocês vão vivendo a vida e vocês vão decidindo ao longo da vida para que vocês vão viver. Qual que é a razão da sua existência, qual que é o motivo de você estar vivendo no mundo. Vocês atribuem significado à sua existência. Agora, quando você entende a mensagem do Evangelho, isso faz sentido para você, você descobre que o sentido da sua existência não é atribuído por você. O sentido da sua existência foi atribuído por Deus. Deus definiu, Deus comprou você da loja de guitarras e colocou você para tocar uma música específica. Então, esse é o sentido que a palavra santificação ela vai ter, ou vai aparecer, ou todas as suas formas ou mensagens que vão ser escritas pelos escritores a respeito disso, para poder fazer com que as pessoas entendam que, bom, agora eu tenho um outro sentido de viver, um outro sentido de existir, e por causa disso, eu preciso mudar o meu comportamento. Quando o Evangelho ele sai do Oriente, que é da onde ele surgiu, Jesus era oriental, os discípulos de Jesus eram orientais, e vai para o Ocidente, ele encontra um grupo de pessoas que viviam uma vida mais ou menos como a nossa. Nós somos descendentes desses ocidentais, nós somos uma mistura da cultura greco-romana, que misturou com alguns bárbaros ali na Europa, o nosso idioma é uma derivação do idioma deles, a gente tem expressões em grego e latim e maneira de se comportar também no nosso dia a dia muito semelhantes à maneira como os romanos e os gregos se comportavam na época deles. Quando os discípulos chegam na cultura ocidental, eles encontram com pessoas que tinham comportamentos semelhantes ao nosso comportamento. Então Paulo, ele resolve escrever algumas cartas para poder explicar para essas pessoas ocidentais quais aspectos da vida deles eles precisavam converter no seu comportamento para que eles pudessem continuar caminhando com Jesus. Então, como que funcionava inicialmente? Quando Paulo ou qualquer outro discípulo chegava numa cidade e falava do evangelho para as pessoas daquela cidade que aceitavam a mensagem tinham uma vida completamente avessa e diferente daquilo que a Bíblia propunha desde o Antigo Testamento, inclusive para o povo judeu. Então eles ficavam assim: o que nós temos que fazer para a gente poder seguir a mensagem do evangelho? Então eles tomaram no início 3 decisões. Eles falaram assim: olha, chegou na cidade, falou do evangelho, as pessoas aceitaram o evangelho, ou seja, converteram a sua convicção, aceitaram a mensagem, vocês vão falar para eles 3 coisas iniciais, são as 3 coisas imediatas que eles precisam fazer. Primeiro, eles precisam parar de adorar errado. Então, eles adoram Júpiter, eles adoram Zeus, eles adoram Apolo, eles têm um panteão de deuses para adorar, eles precisam parar de adorar os deuses falsos deles, e eles precisam adorar somente a Deus. Primeira coisa que eles têm que fazer. Segunda coisa, eles precisam parar de ter relações sexuais erradas. Então, eles vivem uma vida sexual dissoluta, depravada, eles não têm limites, eles não vivem a sexualidade dentro do casamento só com seus cônjuges, então eles precisam parar de ter uma vida sexual errada. Essa é a segunda coisa que vocês vão falar para eles que eles precisam parar de fazer. E terceiro, eles precisam parar de comer errado. Eles comem sangue, eles fazem murcilha, né, e jogam sanguezinho dentro da murcilha e cozinha lá e etc. Então, tem o frango a molho pardo lá em Minas, né, Bruno, que tem lá também. Eles têm que parar de comer sangue, porque Deus, desde o início, quando liberou comer carne dos animais, ele falou: vocês não podiam matar os animais, porque eu não fiz os animais para vocês matarem. Mas agora, de acordo com as circunstâncias que estão aqui, porque os animais são meus, a vida dos animais são minhas, se vocês
quiserem matar os animais para comer, vocês podem, desde que a vida do animal, ou seja, o sangue, vocês derramem ele na terra, vocês não ingiram aquilo em reconhecimento de que quem deu a vida do animal para vocês fui eu, e não vocês que são donos da vida desses animais. Então, Deus tinha proibido eles de comerem sangue desde o Antigo Testamento, e os apóstolos falaram isso com eles. Só que eles chegavam, falavam isso com as pessoas, e iam embora, e ficava uma igreja lá, aonde todas as coisas que as pessoas sabiam que elas precisavam mudar o comportamento delas, é que elas tinham que parar de adorar errado, parar de transar errado, parar de comer errado. Parou essas 3 coisas, igreja está formada, a coisa começa a caminhar. Mas aí, a vida continua. E cada cultura tem o que são os seus pecados de estimação. Então, por exemplo, a gente tem, aqui no Brasil, quando a gente olha em relação a outros países, a gente descobre que corrupção é um problema crônico nosso aqui. Por quê? Na nossa cultura, corrupção, roubar, desviar, fazer uma coisa, um cambalacho, um negócio diferente, não é algo assim tão agressivo, tão grave, uma coisa que choca tanto a gente culturalmente, como, por exemplo, choca o japonês ou o coreano. Não é que o japonês ou o coreano são melhores do que nós, como diz o Elias, é tudo ruinzinho, né? Nós somos tudo ruinzinho, igual. Só que para eles lá, a corrupção é uma coisa muito agressiva para a cultura deles. Agora, quando a história é a sexualidade, para eles lá, a sexualidade é uma coisa livre. Cada um vive do jeito que quiser, conforme quiser, com 2, com 3, com 10, né, com PAN, do jeito que quiser fazer. Nós aqui no Brasil já temos essa questão da sexualidade um pouco mais travada. Um exemplo que a gente teve recentemente, nas eleições, um dos principais assuntos para se definir um presidente da República era kit gay. Se tinha kit gay ou se não tinha kit gay. E todos os lugares, todos os repórteres, todos os canais de televisão, quando iam entrevistar o Bolsonaro e depois o Haddad, perguntava sobre kit gay, sobre posição em relação aos homossexuais, etc. Porque, para nós aqui no Brasil, isso é uma coisa assim, não, mas peraí, a gente tem que pensar. Ou seja, todas as culturas têm aquelas coisas pecados, que não liga muito, que beleza, vamos fazer, não sei o quê, eu sei que não devia, mas a gente faz, afinal o outro está fazendo, se eu não fizer eu sou bobo e não sei o quê. E tem aqueles pecados que não, isso aqui eu não faço de jeito nenhum. E isso vai ser nos países nórdicos, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, na África, com pecados diferentes. Quando Paulo, então, ele encontra com o mundo ocidental, latino, grego-latino, ele vai encontrar algumas coisas que são muito próximas dos nossos problemas, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então ele resolve escrever uma carta para poder explicar para as pessoas na prática a respeito de como que eles devem converter o comportamento deles. E essa carta é a carta aos Efésios, os habitantes da cidade de Éfeso. A gente vai lá no capítulo 4, a partir do versículo 17, porque ela ilustra bem essa necessidade que nós temos de converter o nosso comportamento e não apenas as nossas convicções. Paulo começa, e essa é uma seção nova da carta, o versículo 16, ele encerra uma seção da carta, então ele começa uma seção nova da carta falando assim: assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. A conversão do comportamento, ela começa quando a gente consegue fazer uma avaliação da relevância ou da futilidade das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente valoriza, dos nossos valores, das coisas que a gente pensa que são importantes ou grandes, e das coisas que a gente acha que não tem tanto valor ou tanta importância. Comportamento equivocado é fruto de convicções equivocadas. Por isso a gente começou a semana passada falando sobre a necessidade de nós termos uma convicção certa. Ele está falando, olha, os gentios, que são os não cristãos, aqueles que ainda não tiveram o evangelho
para si, eles têm uma perspectiva de vida, crenças, valores e pensamentos fúteis, vãos. Por quê? Porque eles estão presos na temporalidade. Todas as vezes que você valoriza uma coisa que dura um dia em detrimento da coisa que dura uma semana, você toma uma decisão burra. Se você valoriza uma coisa que dura uma semana em relação a uma coisa que dura um mês, é outra decisão burra. Se você toma uma decisão de uma coisa que dura 70 anos em relação a uma coisa que vai durar toda a eternidade, é uma decisão burra. Então Paulo ele está falando sobre isso aqui. Os gentios que não entenderam ainda, não perceberam a perspectiva da ressurreição, de que a morte não é o fim, de que depois de morrer vai se ressuscitar e vai se viver para sempre, eles têm os seus pensamentos cercados de coisas fúteis, de coisas vãs. Agora, vocês, eu insisto, que não vivam mais desse jeito. Não se comportem mais assim. Não tomem as suas decisões dia após dia a partir dessa perspectiva. Aí ele continua. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Nós precisamos converter o nosso comportamento por conta do endurecimento do nosso coração. E para converter o comportamento, a gente precisa admitir que Deus, ele está sempre certo. E eu não. Porque é aí que a dureza do coração trabalha. Você escuta alguma coisa a respeito de Deus, você descobre que Deus disse alguma coisa a respeito de alguma coisa da vida, e você fala assim, não, mas eu não, isso não cabe para mim. Mas é que Deus não sabia exatamente o que eu ia viver. Mas eu estou passando por determinada situação que é justificável e ele vai entender. Não, Deus, quando ele falou isso, ele estava vivendo no século I, ele estava vivendo no século -10, ele ainda não sabia o que a gente já está vivendo no século XXI. E aí a gente começa a criar uma série de argumentos para convencer a gente mesmo de que a gente deve continuar se comportando da maneira como a gente está se comportando, em detrimento daquilo que Deus disse que a gente deveria fazer. E é isso que gera endurecimento do coração. É isso que faz com que a gente fique totalmente insensível quando a gente encontra algo que Deus está falando para a gente a respeito de coisas que a gente precisa mudar na vida da gente. E aí tem um versículo que para mim funciona muito, é um lema, que eu falo comigo mesmo quando eu penso, porque eu fico sempre pensando assim, Deus, aonde que o meu coração está endurecido? Aonde que o Senhor está dizendo, ou direcionando, ou orientando, e eu não estou reconhecendo que eu estou errado? Eu não estou reconhecendo que eu preciso mudar, e eu estou tentando criar razões e justificativas. Então tem um versículo que eu gosto muito para mim, que eu acho que é um versículo que pode ajudar vocês, que é Romanos 3, versículo 4, que Paulo também escrevendo agora para os latinos originais, né, ele fala para eles assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todas as vezes que eu me pego tentando argumentar com Deus, eu falo esse versículo para mim mesmo. Deus é verdadeiro e eu não. Deus sabe das coisas e eu não. Deus tem uma razão clara de por que ele definiu isso, e ainda que eu não entenda a razão clara dele, ele tem razão e eu não. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Para a gente amolecer o nosso coração, a gente precisa assumir como pressuposto que Deus está sempre certo. Não importa o que ele esteja dizendo. Não importa o quanto isso seja diferente do que eu penso, o quanto isso seja diferente da forma como eu estou me comportando, Deus está sempre certo. E aí, quando a gente entende isso, o nosso coração ele começa a quebrantar. E aí, Paulo vai falar uma terceira coisa, no versículo 19, que a gente precisa trabalhar em nós para poder converter o nosso comportamento. Ele fala assim, ó, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não tem como a gente converter o nosso comportamento
se nós não recuperarmos a nossa sensibilidade. E é interessante porque Paulo ele vai usar um exemplo de um pecado específico que trabalha nessa perda de sensibilidade nossa. Porque nós somos seres integrais, né? Por mais que a gente tente compartimentar a vida da gente em uma série de coisas, o que acontece comigo no trabalho me afeta dentro de casa, o que acontece comigo dentro de casa me afeta na igreja, o que acontece comigo na igreja me afeta no trabalho. E nós somos seres completos, inteiros. Então, a gente compartimenta às vezes, não, isso aqui é trabalho, isso aqui é casa, isso aqui às vezes a gente vai tentando lidar, mas somos afetados por isso. Isso acontece com pecados também. Existem determinados pecados que roubam de nós sensibilidade, que roubam de nós algumas virtudes importantes para a gente viver a vida da gente. Porque esse pecado, não por ser maior do que um outro pecado, mas ele tem uma capacidade de nos destruir de uma maneira específica. Então Paulo vai dar um exemplo nessa situação da sensibilidade, ele traz para o exemplo a questão do pecado sexual. Porque os pecados sexuais, eles têm o poder e a capacidade de destruir a nossa sensibilidade. Porque pensa nas formas de depravação e de impureza que existem. Normalmente, prostituição, a pessoa paga por sexo, pornografia, você consome o que alguém está produzindo lá para você naquele momento, ou seja, em todas essas situações você trata como objeto. Pessoas que às vezes querem ter diversos relacionamentos sem compromisso, de novo, você está tratando pessoas como objeto, porque você não quer ter o vínculo do compromisso, da doação, da entrega, da fidelidade, você quer só satisfazer uma necessidade física sua de momento, emocional sua de momento. O adultério, você não tem sensibilidade para a pessoa que está junto com você, caminhando junto com você, e você vai buscar também em outra pessoa que você não vai fornecer para ela a sustento emocional e você quer usá-la como objeto. Então, quando Paulo traz de exemplo o pecado sexual, ele está mostrando para a gente que o pecado sexual ele não é só o pecado sexual em si. Ele carrega consigo essa capacidade destrutiva da nossa sensibilidade. Porque faz com que eu comece a olhar para outras pessoas como única e exclusiva fonte de satisfação da minha necessidade. Eu vou usar pessoas para poder satisfazer a minha necessidade. E nós sabemos que isso não acontece só na área sexual. Nós usamos pessoas, ou podemos usar pessoas de diversas formas no nosso dia a dia e também ao longo da vida da gente. Então, para que a gente consiga converter o nosso comportamento, nós precisamos recuperar a nossa sensibilidade. A gente precisa recuperar a capacidade de sentir culpa, a capacidade de sentir peso por pecar, por errar, por tomar decisões erradas. Porque o pecado ele é assim. Você faz uma vez, e aí aquilo te traz um peso terrível, terrível. Mas você faz de novo. A segunda vez, ele já não é assim tão insuportável como foi da primeira vez. Aí você faz de novo. Daqui a pouco, na 15ª, na 20ª vez, você já nem sente, aquilo nem deve ser pecado mais. Porque, olha, está me fazendo bem. Eu estou feliz, está tudo dando certo. E eu mereço mesmo ser feliz e não sei o quê. E aí a gente perde a consciência, que é uma outra expressão que a Bíblia vai utilizar, uma outra analogia que a Bíblia vai fazer, de quando nós temos cauterizada a nossa consciência. Quando nós somos feridos ou queimados num local ao ponto de nós perdermos a sensibilidade em relação àquilo ali. A consciência não pesa mais. Você já não sofre mais por pecar ou por tomar decisões erradas. Afinal, desde que você não mate e não faça grandes males para ninguém, o resto está tranquilo na vida da gente. Aí Paulo chega no segundo momento dessa sessão da carta dele, e ele separa para falar um pouquinho a respeito da renovação do nosso propósito, da necessidade da renovação do nosso propósito de existência em Jesus. Aí ele fala assim, a partir do versículo 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí ele conclui essa sessão. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo separa esses 4 versículos para falar da necessária recuperação da nossa razão de existir. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos exatamente como ele fala aqui nessa passagem, sendo semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Mas nós pecamos. E quando nós pecamos, nós decidimos viver a vida do jeito que a gente queria viver. Nós decidimos dar o rumo que a nossa cabeça quer dar para as coisas da vida. E nós decidimos nos comportar da maneira que a gente acha melhor se comportar. E por conta disso, nós somos atribuindo sentidos outros para a nossa existência, que não são os sentidos que Deus tinha atribuído para nós. Logo, são sentidos falsos. A gente tem, eu acho que é o Foucault que fala sobre essa questão do existencialismo, um dos principais. A gente teve uma turma ali no século XX que começou a questionar aquela situação. Eu existo e por causa disso atribuo sentido à minha existência, ou existe sentido à minha existência e por causa do sentido eu existo? Então, por ter rompido com Deus, nós começamos a seguir uma vida existencialista. Não. Eu existo, então eu atribuo significado à minha existência. E aí nós fomos nos sujando, nós fomos nos maculando, nós fomos nos afastando cada vez mais de Deus. Daniel usou essa expressão específica quando ele falou no mês de missões, na mensagem do nosso TED que a gente teve aqui, quando ele falou sobre essa necessidade de que nós precisamos tirar essa roupa. E é isso que Paulo está propondo para a gente aqui. Para você mudar o seu comportamento, para você converter o seu comportamento, você vai precisar tirar essa veste contaminada do seu velho você, da sua velha pessoa, da sua velha natureza. E você vai precisar vestir uma roupa nova. Você vai precisar vestir uma pessoa nova. E se revestindo disso, retornar a ser aquilo que você foi criado para ser. Porque você foi criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para, aonde você caminha, as pessoas olham para você e as pessoas falam assim, se eu acreditasse em Deus, Deus seria desse jeito que você é. Se eu achasse que Jesus de fato esteve aqui, eu acho que ele teria feito exatamente as coisas que você está fazendo. E daqui a pouco as pessoas começam a acreditar em Deus e em Jesus, porque você está fazendo coisas que realmente só Deus e Jesus podem fazer. Esse era o plano inicial de Deus para a vida da gente, e é aquilo que a conversão do nosso comportamento precisa restaurar para nós. Nós precisamos nos comportar de maneira diferente. E aí olha só que interessante. Comportar diferente não é você se tornar uma pessoa estranha. Não é você ir dar glória a Deus na televisão, em rede nacional, para você falar, tá vendo que eu sou crente e não sei o que, todos vejam que eu sou crente. Se comportar diferente não é você ser esquisito, que é o que às vezes a gente fica pensando. E qual que é o risco que a gente corre, às vezes, aqui na igreja, na nossa igreja local? Pelo fato de que nós queremos romper com essa ideia de ser esquisito, de ser estranho, de parecer esses crentes malucão que a gente vê por aí, vê na televisão, e quando conversa no trabalho, fala, só pode ser crente aquele lá. E você fala, eu nem vou falar nada, porque senão ele vai achar que eu sou daquele jeito igual aquela pessoa. A gente rompe e fala assim, não, eu não quero ser diferente. Mas nunca Deus chamou a gente para ser diferente dessa forma. Deus chamou a gente para ser diferente de uma forma agradável. Deus chamou a gente para ser diferente de uma forma que todas as pessoas, quando estiverem perto da gente, falam assim, puxa, como é bom estar perto de você. Porque eu cresço estando perto de você, porque eu posso confiar em você. Porque eu posso saber que quando você diz, você cumpre. Porque eu posso saber que você é honesto.
O comportamento diferente da santificação e que precisa ser convertido é um comportamento que melhora o mundo e as pessoas que estão próximas de nós. E é aí que Paulo ele vai pegar nessa terceira parte dessa seção da carta dele, e ele vai escrever um pouquinho sobre algumas aplicações práticas da conversão do comportamento, que tinha muito a ver com a cultura daquele pessoal de lá. Eles eram ocidentais. E não eram ocidentais do norte, eles eram ocidentais do Mediterrâneo. Né? O ocidental do Mediterrâneo é nós, né? É o povo latino, sangue quente, não sei o quê. Então, ele não está falando com gente britânica, né? Norueguesa, assim, com aquela austeridade que eles têm lá, com aquela frieza nos relacionamentos. Os pecados deles são outros. Ele está falando com gente que tem pecados muito parecidos com os nossos, que tem maneiras de se comportar muito próximas da nossa maneira, porque nós somos culturalmente herdeiros e descendentes desse pessoal. Aí ele começa falando assim no versículo 25. Qual é o seu comportamento, como você se comporta quando você está apertado? Que alguém chega para você e começa a te questionar, e aí você sabe que você fez um negócio errado, achou que ninguém ia descobrir, mas aí a pessoa chegou e começa a te questionar, e ela vai te perguntando. Bom, comportamento padrão, mundo ocidental. Eu conto a mentira, eu invento uma história. Ou como que você se comporta quando você vê uma oportunidade de levar uma melhor? Se você simplesmente contar uma história diferente, mudar um pouco a maneira como as coisas parecem ser, criar uma nova narrativa, eu minto, eu conto a mentira. Mesmo que às vezes a gente não é mentiroso quanto mais, às vezes deixa a mentira como uma cartinha no bolso. Então, se for muito necessário, é um recurso para ser utilizado. Aí Paulo começa a dar alguns exemplos práticos. Portanto, ou seja, por causa de tudo isso que eu falei anteriormente, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aí ele não está falando só de você deixar de ser mentiroso. Ele está falando de você largar o recurso da mentira. Uma santificação no comportamento precisa fazer com que você abandone a mentira como um recurso a ser utilizado quando você está apertado em alguma situação. Aí ele continua dando outros exemplos práticos. Como que você se comporta quando alguém te provoca? Quando alguém te irrita? Você está no trânsito, a pessoa te fechou, ou você está lá no trabalho, a pessoa faz uma maldade com você, ou alguém manda uma mensagenzinha maldosa ali, maliciosa, te cutucando, dá uma indireta, joga um negócio ali. Comportamento padrão, estoura com a pessoa, né? Aí Paulo fala assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando alguém te provocar, te irritar, te incomodar ao máximo, não reage conforme o que você teve imediatamente vontade de reagir. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E olha só que interessante, o que ele linka com a ira? E não deem lugar ao diabo. O diabo tem grandes oportunidades de fazer coisas na vida da gente, quando a gente não apazigua a ira e resolve tomar uma decisão irritada. Resolve tomar uma decisão com aquele sentimento que está passando lá dentro. Quando a gente quer reagir imediatamente àquilo que foi feito para a gente. A conversão do comportamento, ela precisa mudar a maneira como você reage quando você é provocado. Mas aí ele continua. E para mim é a parte mais legal dessa sessão. Ele fala assim, como que você se comporta diante das corrupções? Como você se comporta quando você tem a oportunidade de comprar um produto pirateado, que é mais barato, ao invés de você pagar para o dono da criação daquele produto, você burlar a lei, fazer um craquezinho ali, tirar um negócio fora? Como você se comporta quando você tem a oportunidade de sonegar imposto?
Ah, mas eu não consigo sonegar porque desconta na fonte. Mas como que você se comporta quando o médico fala para você, quem sabe se ao invés de você pegar aqui o recibinho de R$ 100, eu te faço um de 300 para você descontar na sua declaração do ano que vem? Como você se comporta quando surgem diversas situações diante de você? Como você se comporta quando você é o patrão e você pode não pagar adequadamente o seu funcionário, aquilo que ele merece pelo trabalho que ele está desempenhando para você? Como que você se comporta quando você é o funcionário e aí você chega atrasado, sai mais cedo, toma 20 cafés durante o dia, acessa Facebook e WhatsApp o dia inteiro, e aquele que está pagando você para trabalhar 8 horas de trabalho tem de você 4 horas e meia, 5 horas, no máximo, assim, de um dia bom seu. Como que você se comporta diante dessas diversas situações? Aí Paulo ele fala assim, o que furtava, e temos várias formas de furtar, não só pegar um negócio escondido. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Para mim, esse é o versículo-chave da Bíblia sobre conversão. Porque ele mostra para a gente todas as fases de uma conversão que pode ser aplicada em qualquer circunstância da sua vida. Você roubava. Ou seja, você era insensível, você era uma pessoa que não estava nem aí para o outro, para a necessidade do outro, se você puder levar vantagem, você quer levar vantagem, etc. Aí você conhece o Evangelho, você conhece Jesus. Aí você descobre que roubar é errado, você não pode fazer isso mais. Aí você fala assim, ok, eu não vou roubar mais. Aí primeira parte do mandamento, que furtava, não furte mais. Dê um passo para cá. Eu não roubo mais. Antes... trabalhe fazendo algo de útil com sua mão. Bom, eu preciso, então, agora cuidar do meu próprio sustento. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou arranjar um emprego, vou me esforçar mais, vou ficar 12 horas, 15 horas por dia trabalhando, etc., porque eu preciso ter o meu sustento a partir da minha mão. Mas agora a vida é assim. Eu não mexo mais com a vida dos outros e os outros também não mexem mais com a minha vida. Individualismo. Esse é o passo de quando a gente... para de roubar, para de ser insensível e prejudicar o outro. Você então fala, o outro para lá e eu para cá. Mas olha como é que o versículo termina. Trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sensibilidade extrema. Eu saio de uma situação em que eu sou completamente insensível com as pessoas são objetos para mim, elas são alvos da minha necessidade, da minha ganância, daquilo que eu quero fazer com a minha vida, e eu chego numa situação que eu trabalho para ganhar mais dinheiro do que eu preciso para viver, não para guardar para a minha aposentadoria, para ter uma poupança, fazer uma viagem bacana, não, eu preciso ganhar mais do que eu preciso, porque eu preciso ajudar pessoas que às vezes ainda estão na condição que eu estava quando eu não trabalhava. Pessoas que precisam receber algum tipo de ajuda. Esse versículo, Paulo mostra essa conversão de 180 graus que a gente precisa fazer na vida da gente, completa, inteira. E que é um texto que pode ser aplicado em qualquer outra circunstância da sua vida, quando você sai da insensibilidade para a sensibilidade. Aí ele continua, ele vai avançando, ele pergunta como é a sua linguagem, como são as suas conversas, como é que você fala quando você está reunido com os amigos, com as amigas, quais são os assuntos que surgem, como é que você verbaliza suas frustrações, suas iras e até mesmo as suas alegrias. E aí ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhum palavrão. Nenhuma palavra que contém torpeza, vulgar. Nenhuma palavra depreciativa. Nenhuma palavra que diminua alguém. Nenhuma palavra que fira alguém. Nenhuma dessas palavras saia da sua boca. Mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E olha que interessante, se o pecado da ira estava ligado com o diabo, o pecado da palavra está ligado com Deus.
E aí Paulo ele fala, por que você precisa cuidar da sua boca? Para que você não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se antes de Jesus os judeus não podiam ter determinadas conversas e falar palavrões e conversar torpezas dentro do templo, porque afinal o templo é sagrado, Deus está ali. Eu não vou falar qualquer coisa na frente de Deus. Dentro da igreja eu tenho que adotar um comportamento, a linguagem, uma forma mais correta de falar. Mas quando eu saio da presença de Deus, eu posso falar qualquer coisa de qualquer jeito, porque Deus ficou no templo e eu vou embora. Agora que o templo é você força o Espírito Santo a participar de todas as conversas que você tem. Você força o Espírito Santo a ouvir todas as palavras que você fala. Tudo o que você fala na presença do próprio Deus, porque Ele está junto com você. E aí Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo. Não faz o Espírito Santo ter que chegar e falar assim, eu não acredito que eu vou ter que participar dessa conversa. Eu não acredito que eu vou ter que ouvir essas coisas agora. Eu não acredito que eu vou ter que estar no meio dessa circunstância, que eu estou sendo impelido a estar porque eu estou morando dentro dele. E o Espírito Santo tem uma tendência maravilhosa e amorosa de não sair da gente e não nos abandonar à nossa própria sorte. Porque ele deseja desesperadamente que a gente seja salvo. E ele sabe que se ele nos abandonar, a gente perde a nossa salvação. A gente não vai ser salvo. Então não força o Espírito Santo a participar de determinadas conversas. E aí, Paulo encerra essa sessão fazendo uma última pergunta. Como que você se comporta nos seus relacionamentos? Como você se comporta quando você está vivendo com outras pessoas? Dentro de casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, seus pais, no ambiente de trabalho, como é que você se comporta com seus familiares que vivem diferente, que pensam diferente de você, como é que você se comporta nos seus relacionamentos? Paulo ele fala assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, não fique gritando com as pessoas, não fica xingando as pessoas, não fica falando mal das pessoas para outras pessoas, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Resumindo, sua conversão precisa mudar o seu comportamento. A sua conversão precisa mudar a maneira que você vive, precisa mudar a maneira como você se comporta diante de diversas circunstâncias da vida. E para a gente terminar, uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, nós não podemos cair na conversa do mundo secular, de que você precisa primeiro mudar dentro para depois fazer fora. Porque se lá dentro, no meu interior, eu ainda não sou essa pessoa, e eu estiver fazendo para o lado de fora, eu vou estar sendo hipócrita e não sei o quê. Então, se lá dentro eu ainda penso palavrão, eu vou falar palavrão. Se lá dentro eu ainda sinto vontade de roubar, eu vou roubar. Até que Deus trabalhe no meu interior, aí quando eu estiver lá dentro, bom, naturalmente, essa bondade vai fluir para fora e não sei o quê, e não sei o quê. Não cai nessa conversa. Porque a Bíblia é muito clara que tem hora que a gente tem que amar a Deus com o nosso coração, com aquilo que você é interiormente, mas tem hora que você tem que amar a Deus com a sua força. Porque aquilo que você é interiormente ainda não está legal e você vai precisar ter domínio próprio da sua vida, das suas ações, das suas decisões. Porque você vai ter muita vontade de ser quem você ainda é interiormente. E você vai precisar ter força para não fazer aquilo ali. E esse é um conceito muito interessante que a gente deriva da própria expressão da tentação, da própria tentação de Jesus, que todas as vezes que nós passamos por tentação, significa que você tinha muita vontade de fazer aquilo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele foi tentado por coisas que ele tinha muita vontade de fazer. Por coisas que ele queria demais. Interiormente, ele estava doido para atender todas aquelas propostas do diabo. Mas ele tomou uma decisão
de fazer as coisas da maneira de Deus. A conversão do nosso comportamento, ela vai trabalhar questões interiores, da nossa sensibilidade, da dureza do nosso coração, da maneira como a gente é, e nós vamos ser transformados por dentro, mas ela também precisa trabalhar o nosso comportamento externo. E eu queria te convidar, nesse nosso momento final, pensando a respeito da conversão, a que você pensasse qual comportamento que você pode e precisa converter hoje.